Olá, boa noite, tudo bem? Preparados e preparadas para o encerramento do semestre? Hoje faremos uma prova surpresa. Quem não passar não pode assistir os próximos estudos, ok? O pessoal da rádio aí vai ser a prova oral, já que não dá para fazer escrita. Tranquilo? Vamos fazer uma seleção aqui para que só possa seguir adiante quem realmente levou isso aqui a sério, tá bom? Então, antes de mais nada, desejo aqui o meu boa noite a vocês que estão acompanhando na Rádio Amigo Espírita, já preparando aí para avaliação oral. Vocês que baixam no SoundCloud será feita por e-mail, e vocês que estão acompanhando aqui presencialmente no YouTube, já que o estudo agora está acontecendo aqui no YouTube, muito obrigado pela companhia, é uma grande satisfação tê-los aqui e tê-las aqui. A Cláudia já ficou apavorada aqui, ó. Quem diria, né? Os professores são os que mais ficam com medo das provas. Deixa seus alunos ficarem sabendo. Deixa eu compartilhar aqui, então. Boa noite ao Cristiano de Itapetininga, São Paulo. A Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. A Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais. Regilaine de Piracicaba, São Paulo. A Socorro de Paulista, em Pernambuco. A Aline de Brasília, Distrito Federal. A Tata de Ourinho, São Paulo. Ou Tatá, mas não tem acento, deve ser Tata. A Rosita de Blumenau, Santa Catarina. A Eliane de Niterói, Rio de Janeiro. A Tânia de Batatais, São Paulo. Quem mais? A Tereza de Petrópolis, Rio de Janeiro. A Márcia também, Rio de Janeiro, capital. A Fernanda aqui do Butantã, Zona Oeste da Grande São Paulo, da capital São Paulo. Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais. A Valéria de Lisboa. O Celso também dando boa noite dele aqui. O Sérgio, também moderador, anunciando. Para quem não sabe, tem um estudo do Facebook, tá? Que tem um endereço. E aí lá eles fazem um estudo paralelo, onde eu não participo, onde eu não coloco o dedo, para que o estudo possa contar até com outras fontes. A Daniela de Olímpia, São Paulo. A Estela de Blumenau, Santa Catarina também, família Xavier. A Rai Lima da Nicarágua. A Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Equiane. É Equiane ou Eliane digitou errado? É Equiane ou Eliane de Brasília, Distrito Federal. A Dorotia de São Joaquim da Barra, São Paulo. A Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais. Valéria de Uberaba, também Minas Gerais. Maria de Curitiba, Paraná. Ederson de Varginha, Minas Gerais. William de Belo Horizonte também chegando aqui. Aqui a Cláudia com medo da prova oral. Aqui a Doroti já dando de ombro, ó, aceita as duas opções, não está com medo. A Rosiane de São Paulo, capital, a Maís de Frutal, Minas Gerais. Tá bom? E o Celso, que agora disse aqui, ó, Ponta Grossa, Paraná. A vida é a grande prova. Prova nas férias. Tá vendo? Achou que ia ser fácil? Não tem como ser fácil, né? Mas eu vou ficar aqui com a... Cadê? Com a Maria Emília e deixar que a vida nos coloque à prova. Sem medo, né? Então vamos lá. Já enrolei bastante. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Este é o encontro de número 61, e encerraremos o capítulo 6.4, Plenitude, a Meta, parte 2. Encerraremos o capítulo 6 em geral. Certo? Então nós estávamos falando sobre alcançar a plenitude, que essa é a principal meta do espírito. Então, vamos em frente. Direto no texto. Faz-se necessária a coragem de os indivíduos, no contínuo desafio da evolução, periodicamente reciclarem-se, reconhecendo-se ultrapassados no contexto da sociedade, ora eminentemente tecnicista e imediatista. O Ederson já está querendo até uma expiação aqui. Não, vamos ficar só na prova por enquanto. Deixa a expiação para as forças maiores aí.
Faz-se necessária a coragem de os indivíduos, no contínuo desafio da evolução, periodicamente reciclarem-se, reconhecendo-se ultrapassados no contexto da sociedade, ora eminentemente tecnicista e imediatista. Então, nesse desafio de evolução, de contínua evolução, nós que somos esses indivíduos citados aqui, temos que pensar como corpo e como espírito. Porque como corpo nós também vamos ficando ultrapassados. Tá? 10, 20, 30, 40 anos vão fazendo grande diferença e nós vamos ficando ultrapassados. Não quer dizer que estejamos errados, ok? Não quer dizer que tudo que seja novo seja certo. Sempre tem aquele movimento de trazer um caos, sempre tem movimentos que são ruins e que daquilo pessoas tiram coisas boas, mas não necessariamente tudo que chega é bom. Tem que haver uma seleção, por isso a reciclagem, tá? Não é jogar fora tudo aquilo que você já conhece, mas tentar transformar aquilo em algo um pouco melhor, tá? Jogar fora algumas partes que estejam aí enferrujadas, imprestáveis, mas não desfazendo de tudo que você já viveu. Sua experiência não é descartável, mas ela pode ser reciclada. E quando eu digo de pensar como espírito, é porque também estamos em uma escala maior, né? Uma macro escala, onde como espíritos também vamos ficando ultrapassados. Tá? Alguns conceitos que nós trazemos arquetípicos, algumas questões que são culturais, que vão nos norteando ao longo das nossas existências, nós também vamos ficando ultrapassados e temos que nos atualizar. No que diz respeito ao espírito, tem uma facilidade. Tá? Facilidade é um modo de dizer, mas existe uma possibilidade maior. É mais fácil eu me atualizar acerca do meu machismo encarnando num corpo feminino. Então eu tenho essa possibilidade. Só que aqui na Terra, enquanto eu estou em uma existência, eu não tenho como fazer isso. Tá? Não basta eu me maquiar, colocar uma roupa de mulher e eu vou saber o que uma mulher passa. Não é por aí. Tá? Eu vou saber o que uma drag queen passa, eu vou saber o que um transgênero passa, eu vou saber o que um travesti passa. Mas para saber o que uma mulher passa, só sendo uma mulher. E isso vale para qualquer tipo de situação. Tá? Para raça, para credo, para tudo. Então, como fazer essa mudança? Que eu não posso fazer essa escolha, eu quero compreender melhor. Às vezes a vida dá uma ajudinha, né? Aquele cara que é machista, que é opressor, ou aquela mulher que é machista ou feminista, opressora, acaba tendo um filho, ou uma filha, uma pessoa do sexo oposto que vem para desconstruir um monte de coisa, assim, né? Então, isso ajuda. Às vezes a pessoa pensa que não, mas ajuda. Eu me lembro de... Não chegava a ser um amigo, né? Uma pessoa conhecida. Uma pessoa que tinha muita fama de gostar de pornografia, né? Realmente tinha um vício em pornografia, só falava disso e etc. Sempre nessa visão machista da pornografia. E aí foi premiado com uma filha. E aí, aos poucos, foi desconstruindo o discurso, foi sentindo-se menos à vontade em assistir vídeos onde a mulher estava sendo ali explorada em algum nível, né, mesmo que consentidamente, e aquilo o modificou, porque ele passou a enxergar a mulher de outra forma, ele começava a ver a filha dele na forma como ele tratava as outras mulheres, como ele tratou as namoradas e etc. Então, às vezes acontecem esses ajustes, tá? Mas pode ser que não acontecesse, podia ser que ele continuasse sendo machista e oprimindo mais ainda a filha, tá? Mas o ponto a ser trabalhado aqui é fazer essa leitura, de me colocar no momento atual, abrir os seus olhos, você vai escutar muita coisa que difere, de orientação política, de orientação sociológica, de orientação psicológica. Você vai sentir que são imensas besteiras, outras são extremamente valiosas, e aí você quer fechar o seu ouvido para o mundo. O problema é que o mundo vai continuar andando, e mesmo que você esteja com os ouvidos e os olhos tapados. Quando você abrir de novo, vai estar muito caótico para você. Então, a sugestão é que você acompanhe, mesmo com desconforto, mesmo com dor. Não feche os seus olhos para essa realidade. Tá? Vá pelo menos ler a letra das músicas que os jovens estão ouvindo, porque isso vai chegar até o seu filho. Ou isso pode não chegar até o seu filho, mas esses jovens um dia serão os médicos que irão lhe atender, serão os enfermeiros que irão atender, serão essas pessoas. Tá? Então, é importante saber o que está acontecendo. E disso você extrai o que for positivo, recicla alguns conceitos seus, reveja,
sem ficar sempre na defensiva e sem ficar sempre na ofensiva. Isso vai te ajudar em espírito, tá? Não se veja como, de repente, um homem de meia idade de cor negra. Se veja como um espírito. Tá? E veja o que a garota de 15 anos de cor branca tem a dizer, e o que a garota de 17 asiática tem a dizer, e o que o senhor árabe de 80 tem a dizer. Porque essas pessoas vão dizer coisas, e essas coisas podem não te fazer sentido, mas elas estão construindo, alinhavando estes retalhos para que o mundo se transforme em uma coisa diferente. E se você demorar muito para despertar e entrar em contato com isso, vai ser difícil se posicionar. Tá? É só pensar na questão tecnológica. Hoje nós estamos aqui em 2016. Se você tivesse adormecido em 2006, portanto, há 10 anos, e acordasse agora, você não ia saber usar direito o smartphone, você não ia saber usar a câmera, você não ia saber usar quase nada do que nós temos de tecnologia. Com as questões sociológicas, psicológicas, ou seja, a área de humanas de forma geral e a área exata da parte de economia e as áreas políticas, isso também acontece. É necessário ficar atento, mesmo que você discorde, tá? Porque se essas pessoas tomarem o poder, seja ele qual for, instaurando uma tecnocracia, ou uma ditadura de direita, ou uma ditadura de esquerda, ou um liberalismo total, aí talvez você não vá saber como lidar com isso. Então, pelo menos esteja ciente do que está acontecendo ao seu redor, para ir se atualizando, independentemente de concordar ou não. Reginaldo de Maricá, Rio de Janeiro, também chegando aqui. O Dioclésio também tem um amigo que depois que teve uma filha ficou mais quietinho no trato com as mulheres. Fica, né? Fica. Isso vale para os dois lados, né? Mulheres que viram mães de menino começam a gostar de coisas que talvez nunca fossem gostar se não fosse por isso. Continuando. As metas humanas, por isso mesmo, devem apresentar-se multifacetadas, para que as realizações morais evitem a desumanização, a robotização do ser. Então, aqui, para quem está acompanhando só o áudio, nós temos aqui em destaque metas relevantes. Nossas metas, por isso mesmo, devem apresentar-se multifacetadas, para que as realizações morais, que são as metas relevantes, evitem a desumanização, a robotização do ser. Então, esse é o ponto. A sua meta não precisa ser só, eu preciso ganhar dinheiro suficiente para sair do Brasil porque o Brasil está ruim. Você pode fazer isso, mas você também pode aproveitar para evoluir moralmente, porque você vai precisar. Talvez você consiga sair do Brasil com o seu dinheiro aí, ir embora do Brasil, porque não está gostando do que acontece aqui, e vai para um país, desencarna, mas depois nasce de novo no Brasil, ou em uma periferia, ou sem condições de ir embora, e aí vai ter que lidar com isso. Tá? Abra-se, então, para compreender o mundo de uma forma que nenhum lugar seja aterrorizante, caso você precise encarnar por lá. Porque essa é a realização moral. Tá? A meta mais relevante, segundo Joana, é a meta da realização moral. Eu transformar em realidade aquilo que é moralidade. Que seria, na verdade, a moral seria a atuação em algum nível do que é ético, né? Então, eu tenho a ética como uma filosofia e a moral seria o comportamento e aplicação dessa ética, né? Então, quando eu aplico a ética ou não aplico a ética, eu estou definindo minha moral perante a sociedade. Por isso eu posso ser moralista e, ao mesmo tempo, ser antiético. Tá? Porque é verbal, o que importa é o comportamento. Se eu me comporto de forma ética, então eu tenho boa moral. Se eu me comporto de forma antiética, então eu tenho uma moral questionável aos olhos dos outros. Sabe? Então, transformar em realidade isso que às vezes é só um discurso demagógico e hipócrita para os outros, para os seus filhos, para a sua esposa, para você. E aí, aos poucos, você vai transformando isso em realidade. Tá? Então, metas multifacetadas. Não se preocupe apenas com um ponto. Cuide da sua saúde, mas cuide da sua saúde mental. Cuide também da sua parte financeira, mas cuide dos seus filhos. Desenvolva-se moralmente num trabalho voluntário, num trabalho de caridade, mas ao mesmo tempo senta para aprender a parte intelectual. Nada exagerado,
tudo aos poucos, e você vai se construindo bem mais sólido, bem mais sólida, do que focando em um aspecto por vez, intensamente. Vamos compartilhar aqui. Ok. Aqui. Pergunta da Ray Lima, da Nicarágua. Então, deveríamos nascer e viver sempre no mesmo país, porque temos algo que cumprir ali? Não, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que escolher onde eu quero estar está dentro do meu livre-arbítrio, tá? Existem momentos que eu saio mesmo, não é? Eu não vejo isso como um aprisionamento, mas antes de sair, fazer uma leitura coerente. Por que eu estou saindo? O que disso é projeção de sombra? O que disso me soa como expiação? O que eu estou indo buscar fora é uma fuga ou é uma oportunidade que aqui eu não tenho? E aí eu vou fazendo uma leitura mais honesta. Quando eu saio com a consciência tranquila. Senão o meu espírito fica inquieto. Eu tenho pessoas, amigos que moram na Europa há muitos anos, e eu acompanho eles em Facebook, etc. Eles continuam brigando por coisas aqui do Brasil. Eles nem vêm para cá, não é assim, eles vêm para cá 3 vezes por ano. Não, eles não vêm para cá, eles vêm 2, 3 vezes por ano. Eles preferem levar os parentes até lá, mas eles não conseguem deixar de brigar. Eles estão brigando até pela política que está acontecendo aqui no Brasil e já estão há 5, 6, 10 anos na Europa. Por quê? Porque não saiu daqui. Se afastou, mas não saiu. O sair daqui implica absorver o que tem aqui, reconhecer que isso é meu e que vai me acompanhar em todos os locais, e aí eu posso ir tratar isso na Alemanha, na Polinésia, no Vietnã, onde eu quiser, mas eu tenho consciência de que por uma atração eu nasci no Brasil, ou eu nasci na Colômbia, ou eu nasci no Sudão. Então, isso é um ponto de vista meu, certo? Então, quando eu não consigo me desapegar, eu fico preso. Eles ficam brigando ainda por coisas que acontecem no Brasil, mesmo que às vezes não tenham mais família aqui, porque não conseguem deixar de sentir-se brasileiros, tá? Então, é nesse sentido que eu falo, de arrumar briga, de ficar com insônia. Tanto faz quem é o governante aqui, se você mora na Bélgica, tanto faz, mas incomoda, porque a pessoa se sente parte, tá? Então é nesse sentido. Eu não acredito que nada eu não acredito que a pessoa possa fugir de um problema. O problema acompanha porque nós somos o problema. O problema é sempre a parte que nós interpretamos do dado que nos é dado. Então eu posso achar que eu estou fugindo, eu vou mudar para a China porque eu não vou ter problema, mas eu sou o problema. A minha incompreensão, a minha falta de resignação, a minha cegueira para algum aspecto que precise ser relevante é que é o problema. Ah, então eu não imagino a pessoa estar fugindo do problema. Isso é uma ilusão, tá? Porque em todos os locais ele acompanha. No livro do Nosso Lar, na sequência, né? Na série do Nosso Lar, missionários, obreiros e etc. Você percebe o tempo todo o André Luiz carregando as questões dele. Independente de ele estar no Nosso Lar, independente de ele estar em alguma outra colônia, ele sempre carrega a família dele. Ele sempre carrega o que ele era. Ele sempre carrega aquilo que o trouxe. Então, quando ele estava no umbral e quando ele estava no Nosso Lar, e depois que ele precisou sair para voltar e ver como a esposa dele estava, a família dele estava, e ele ficou com ciúme, aquilo tudo era ele. Perceba? Então, o André Luiz estava sofrendo no umbral, foi resgatado, parou no Nosso Lar, sofreu no Nosso Lar, porque não conseguia se desligar do que acontecia na casa dele, foi para a casa dele, sofreu na casa dele, porque não conseguiu se desapegar da posse que tinha pela família, voltou para o umbral, é isso que eu quero dizer. Se você não resolve a situação internamente, você acaba voltando para aquilo, tá? Mesmo que você não queira. Eu vou sair do Brasil, eu quero sair do Brasil porque eu odeio o Brasil, eu acho que eu nasci no país errado, que eu não tenho nada a ver com isso aqui, então eu vou embora. Aí você vai para um outro país, aí lá no outro país você sofre com alguma coisa da qual você fugiu aqui. Eu não quero ser assaltado aqui no Brasil, aí vai ser assaltado lá no Canadá, aí vai ser assaltado lá no México, porque é você. É você.
É você que enxerga isso, certo? Então, a pessoa pode sentir, eu estou fugindo daqui, pode, mas ela também tem o livre-arbítrio de ir embora e deve ser respeitado. Eu não quero mais viver nesse país e quero ir para outro lugar. Tá bom, se a pessoa gosta de neve, ela tem que ir para um lugar que tenha neve. Se ela gosta de praia, ela tem que ir para um lugar que tenha praia. Porque essa fronteira, ela é muito sutil e subjetiva. Vamos pensar assim com clareza. Se você mora em Porto Alegre, você está muito mais perto de Montevidéu do que do Recife, da cidade de Recife. Se você vai para o Recife, aí você não fugiu, porque você continua mudando no Brasil. Se você muda para Montevidéu, você fugiu? É difícil compreender isso aí. São fronteiras pequenas. Se eu for pensar por essa lógica, então eu nunca posso sair da cidade onde eu nasci. Eu nunca vou poder dar um passo adiante, e isso é relativo. Eu nasci em uma cidade de 60 mil habitantes, não é o suficiente para as minhas pretensões, por isso eu estou agora em uma grande São Paulo com 20 milhões. É o que eu preciso, é o que eu necessito. Se em algum momento eu não conseguir mais isso, ou eu tiver uma oportunidade de ir para outro lugar, eu vou procurar uma com 19 milhões, 18 milhões, até chegar em uma que me agrada. Porque isso é meu, mas não significa que eu fugi. Compreende? Cabe essa reflexão. Essas fronteiras que nós temos nos países, elas são fronteiras colocadas por seres humanos que não valem nada. Espiritualmente, o que elas significam? São fronteiras políticas. Fronteiras políticas. Ok? Então, a fuga não é representada pelo deslocamento de um lugar geográfico para o outro. A fuga ela é representada por eu não reconhecer a minha parte no caos que está instalado ao meu redor e sair daquilo de fininho, como se eu não tivesse nada que aprender com aquilo ou uma oportunidade para resolver aquela situação, certo? Então, aí eu veria como uma fuga, mas o deslocamento para outra região, para mim, não muda nada, porque tudo que nós somos e tudo que nos incomoda, na verdade, está em nós e continuará nos seguindo onde quer que venhamos a ir. É. Isso. Várias participações aqui. Porque isso é coletivo, né? Se você for pegar o número de pessoas que gostariam, por exemplo, de falar, quero sair do Brasil e morar nos Estados Unidos, e o número de pessoas que estão nos Estados Unidos, e se o Donald Trump ganhar lá, elas vão falar, eu queria sair dos Estados Unidos e ir para um lugar melhor. Ninguém está satisfeito completamente onde nasce, sempre vai haver um questionamento. Se você mora em uma cidade pequena, com 2 mil habitantes, você vai se sentir incomodado porque o prefeito tirou os bancos da praça da igreja matriz. E se você mora em uma cidade com 25 milhões de habitantes, você vai ficar nervoso por algum outro motivo. Então, quer dizer, é uma insatisfação que é nossa. É uma ilusão pensar que eu estou indo para um lugar melhor. Estou indo para um lugar melhor. Tá? É relativo, por isso que foi colocado aqui. Qual que é a meta de evolução moral? Qual que é a sua meta de evolução moral? Eu tenho que lidar com os meus aspectos negativos. E onde eu vou lidar melhor com isso? Lá no topo de uma pousada com uma vista maravilhosa na Grécia o dia inteiro ou convivendo com a pobreza e com a dor ao meu redor? É este o ponto trazido. Por isso que ele é polêmico. Eu tenho muito mais chance de crescer moralmente aqui no Brasil, ou se eu estivesse na África Negra, ou se eu estivesse agora lá no meio da Arábia, nos conflitos, do que se eu estivesse em uma cidade de 1.000 habitantes lá no Tennessee, totalmente resguardado. São os pontos, por isso as metas. Nós aqui no Brasil temos chance de crescer. Temos contato com várias religiões, temos contato com várias sexualidades, temos contato com várias culturas. Por mais que sejamos preconceituosos, nós somos muito mais liberais do que vários outros países. Certo? Muito mais liberais. Por mais que sejamos machistas, as mulheres têm muito mais liberdade do que em vários países. Isso não é um mérito nosso. É só uma percepção. Nós temos muita condição de fazer algo bom aqui no Brasil.
de evoluir moralmente. Mas o preço que nós pagamos por isso é a nossa segurança, é a política que nos furta o tempo todo e é o medo que nós temos. Isso é o preço que se paga. Não tem como fugir disso aí. Quando você pega Jesus, ele não ficou parado na cidade dele, ele saiu andando. E ele não ia procurar os lugares mais confortáveis para ficar. Era o paraplégico, era o leproso, era o doente, era tudo isso. Era o louco. É isso que eu quero dizer. Se eu busco me aproximar do que é cristianismo, eu tenho que ir em contato com a doença. E a doença é visível no Brasil. Em qualquer lugar que você vá, você vai ver a doença moral, sexual, sociológica, qualquer tipo. É um campo maravilhoso para crescer aqui. O preço que se paga é esse. Passa muita raiva, fica com muita frustração, sente indignação, muito passional, mas é aí que cabe definir qual é a sua prioridade. Viver confortavelmente ou desenvolver-se moralmente. A meu ver, o Brasil é um meio termo para os dois. Ainda não temos aqui uma guerra civil, mulher não tem que andar de burca, homossexual não é preso, homoafetivo não é preso por lei, como é na Rússia. Tá dentro do que se poderia ter, o Brasil é o baunilha, assim, o média. Não é perfeito, mas também não é um caos total. Para quem quer fazer alguma mudança, é um lugar maravilhoso. Mas não é fácil. Seguindo, constituída de implementos psicológicos que lhe regem a vida, a criatura humana necessita da adequação de suas metas aos valores espirituais, que ultrapassam os limites barreira corporais, ajudando-a no encontro da consciência transcendental. Aqui, deixa eu arrumar. Nós, criaturas humanas, constituídas de implementos psicológicos que nos regem a vida, necessitamos da adequação de nossas metas aos valores espirituais, que ultrapassam os limites barreiras corporais, ajudando-nos no encontro da consciência transcendental. Então, se ultrapassa limite e barreira corporal, calcula limite e barreira geográfica. Nada. Isso não vale nada. Tá? Isso aí não tem por que entrar nessa problemática. Que era capitanias hereditárias, depois o que foi se dividindo. Quem garante que é daqui a um tempo, entendeu? Eu cresci, quando eu era criança, eu ouvia falar na televisão Tchecoslováquia, Iugoslávia, União Soviética, de repente nada disso mais existe, de repente vem Sérvia e Montenegro, de repente vem Ucrânia, de repente vem Letônia. Quer dizer, se aquilo tudo deixou de existir, por que nós vamos ficar presos a esses aspectos de hoje? O que é Brasil, o que é Bolívia, o que é Guiana Francesa? Isso não faz muito sentido. Deveríamos ter uma política que nos unificasse, né? Em um sentido libertário, em um sentido de cada um escolhe onde vai estar, com o que quer aprender, qual que é a cultura que você gosta. Ah, eu sou muçulmano, eu sou católico, tem um lugar que é melhor para mim. Então vai, o católico ele quer ir para Aparecida, o católico quer ir no Vaticano, ele deveria ter esse direito de ir com mais facilidade, mas fica uma coisa difícil. E assim sucessivamente. Pessoas poderem viver a sua fé sem estar determinadas. Ah, esse cara é brasileiro, ele é bagunceiro, cuidado com ele. Ah, esse cara é jamaicano, ele fuma maconha, cuidado com ele. Ah, esse cara é do Oriente Médio, ele deve ter bomba amarrada no corpo, e assim sucessivamente. O que seria essa consciência transcendental? É quando eu me torno consciente daquilo que transcende o corpo físico, que ultrapassa. Quando a minha consciência está em um valor espiritual e não em um valor material. Certo? Valor espiritual. O que eu estou fazendo além de planeta Terra? Tá? A sonda Juno chegou lá em Júpiter, né, há alguns dias. Estava acompanhando a transmissão ao vivo no site da NASA. E agora eles vão ter bastante informações de lá, né, de como é a atmosfera de Júpiter, de como é
Tudo isso aí que antes não dava para ver. Quer dizer, nós já estamos lá. Levou 5 anos para a sonda chegar até lá, se eu não me engano. Nós estamos em Júpiter. As pessoas estão falando de Marte, já estamos em Júpiter. Mas que hora nós vamos nos desapegar, então, como seres do planeta Terra, de uma forma que seja positiva? Desapegar positivamente. Tá? Durante esse fim de semana eu fui para Santos, São Paulo, litoral de São Paulo. Estava lá na praia do Gonzaga, que é considerada uma das melhores, se não a melhor praia de Santos. Caríssimos os apartamentos lá e etc. Sair para fazer uma caminhada na beira do mar, caótico. Puro lixo. Puro lixo. E quando eu falo puro lixo, eu estou falando puro lixo, boiando, vindo nas ondas. Por quê? Porque teve um fim de semana com feriado. A capital desce em peso, acabou com a praia, mas tinha uma massa de lixo onde a onda termina, e cada onda, naquela parte onde normalmente o banhista pode ficar, tinha de tudo boiando, só não vi cadáver. Então, o que isso significa? Teoricamente, nós estamos destruindo aquilo que precisamos. E quando fui ali no Seja Barra e fui no Rio de Janeiro também fazer a palestra, eu vi lá de cima, a primeira vez que eu visitei o Cristo, olhei lá de baixo a lagoa, olhei lá de baixo a Bahia, manchas de óleo, mancha de poluição que dá para ver lá de cima. Por que nós fazemos isso? Por que nós temos aqui em São Paulo esse rio Tietê, que só serve para feder? Isso é a nossa desconexão material com o planeta Terra, e não a desconexão de valores. Eu estou passando por aqui, isso aqui é a casa dos outros, eu não vou sujar as paredes. Se eu deixar você ficar uma semana dormindo na minha casa, porque você precisa fazer um trabalho aqui na Zona Oeste, você não vai ficar pichando as paredes aqui de casa. Então por que nós fazemos isso? Vergonhoso. Você vai ali na praia para se conectar com a natureza e se conecta só com lixo. Essa verdadeira percepção transcendental é olhar além disso aqui. Eu sou um espírito e a Terra está me provendo oportunidades para que eu cresça. Eu estou num país com clima tropical. O Bruno disse que o problema são os esgotos, que todos saem para praias. Tem os emissários, mas eu não estou falando do esgoto. Eu estou falando assim de tampa de privada, cara. Eu estou falando de saquinho de chips, eu estou falando de lata de cerveja. Isso aí não vem do esgoto, isso aí vem do ser humano. O cara desce para a praia, joga todo aquele lixo lá e pensa que o mar vai levar para dentro, o mar traz de volta. Então, isso somos nós, é o mar trazendo o nosso lixo. Mas isso aqui é a nossa casa, momentânea, que nos serve como um propósito. Como se fosse uma representação materna, né? O que chamam de Gaia, o que chamam de Mãe Natureza, mas nós não estamos fazendo isso muito bonito, é uma gestação para nós. Tá? Eu começo a pensar isso então. Qual é o seu real valor espiritual? Porque o que você está fazendo com a Terra é o que você vai fazer com qualquer outro planeta. Se os outros planetas são superiores à Terra, você não vai ganhar convite para ir até lá. Não vai. Se você não ajuda, não faz a sua parte para ter cuidado da casa que te foi alugada, nenhuma outra pessoa vai ler a sua carta de referência e falar: quem é o Vitor? O Vitor poluía rios, o Vitor desmatava árvores, o Vitor jogava lixo para fora do carro, o Vitor não estava nem aí com nada. Eu não quero o Vitor aqui não, deixa ele na terra mais um pouco. Essa é a melhor maneira de você poder sair de um lugar, não precisar mais dele. Então eu produzo essa reflexão porque para mim doeu muito. Tá, eu tenho uma ligação com Santos muito grande desde criança, assim, 1, 2 vezes por ano nós íamos para lá, e de repente eu vi aquilo, foi uma coisa perturbadora, foi horrível. Tá, e eu sei que isso acontece em todos os locais. Então, que fica a reflexão para começar a pensar nesses aspectos. Nós temos implementos psicológicos e eles regem a nossa vida, que é o que nós vimos de complexo, que é a forma dos arquétipos, que são os nossos mecanismos de defesa. Eles determinam como nós vamos nos comportando, se eu vou sofrer, se eu vou ficar triste, se eu vou matar, se eu vou perdoar, e aí sucessivamente. Quando eu ultrapasso os limites da barreira corporal, eu não estou preocupado só em ser magro e bonito e rico, mas eu estou preocupado em ser espiritualmente avançado, eu transcendo e percebo qual é a necessidade do espírito e não do ser humano apenas, aí meus valores mudam,
e naturalmente eu começo a cuidar de tudo de outra forma. A começar por mim, claro. Seguindo, no primeiro momento, como é natural, as metas educacionais formarão o seu cabedal de conhecimento. As familiares ensejarão a aprendizagem no laboratório doméstico, desenvolvendo os sentimentos do amor, do interrelacionamento pessoal. As sociais ampliarão o círculo da afetividade, favorecendo o crescimento do grupo. As econômicas fomentarão o equilíbrio financeiro e a harmonia entre as pessoas. As artísticas contribuirão para o belo, o estético, o estésico, o ideal. As espirituais, no entanto, coroarão as realizações do processo evolutivo, levando à plenitude. Aqui, estesia, do estésico que foi colocado, aptidão para compreender as sensações causadas pela percepção do belo. Também está relacionado com a capacidade de perceber as emoções com mais facilidade. Bastante coisa aqui, né? Bastante coisa. Isso, e o lixo que jogamos na nossa própria psique e mente, segundo a Isabela de Franca, São Paulo. Começa por aí, porque ninguém está vendo, né? Eu sou só mais um, a praia está lotada. O que é um saquinho de chips aqui, né? Ou salgadinho, não sei como é, cada estado é uma cor. O que é um pacote de biscoito ou bolacha? O que é, né? E é o todo. É uma praia lotada e essa praia lotada vira uma mata lotada. Já fui em cachoeiras também, que na beirada é cheia de lata de cerveja, tem camisinha, tem tudo. Tem maço de cigarro, tem bituca de cigarro, tem fezes de cachorro. É isso. É isso que nós fazemos. Isso tudo vai vir à tona agora com a Olimpíada, o que é bom, porque a vergonha vai ser imensa. E talvez aí as pessoas comecem a, por mais que pensem que vai ser uma vergonha localizada para o Brasil, para Rio de Janeiro, na verdade não é, né? Porque quem está de fora não vê diferença. Não vê diferença. Se você por exemplo, aqui do estado de São Paulo e você é de Bauru, ou você é de Franca, falando os dois tem animosidade no basquete, se você é de Bauru ou de Franca, tanto faz, porque para uma pessoa lá do Acre, você é um paulista. Então, para quem está de fora, tanto faz se é carioca, é brasileiro. Se o cara compreender que o Rio de Janeiro está desestruturado, ele assimila que o Brasil todo está. E ele sai daqui contando, não vá para o Brasil, porque o Brasil isso, porque o Brasil é aquilo. É isso que eu quero dizer. Então, do mesmo jeito que eu falei aqui da praia de Gonzaga, do Gonzaga em Santos, quem é de fora pensa, então não vamos para o litoral paulista porque o litoral paulista é sujo. E, na verdade, é uma extensão imensa de praias. Mas isso vai servir a nosso favor. É o caos que gera a ordem. Muita televisão filmando, enquanto os jornalistas estão ali procurando saber quem ganhou no tiro ao alvo, quem ganhou isso e aquilo, tem aqueles que vão fazer o trabalho do background. Vão ver como é uma favela, vão ver o que acontece no trânsito, vão fazer documentário e nós vamos ser expostos. E aí essa vergonha tornando-se pública, talvez as coisas mudem, porque não serão só os políticos os expostos, seremos todos nós. Eu fiz então uma nota do expositor entre essas metas que foram citadas, educacionais, né? Como eu falei, vamos colocar metas multifacetadas. Então, quais seriam essas metas? Essas são as metas propostas por Joana: educacionais, familiares, sociais, econômicas, artísticas e espirituais. Então, é interessante que você tenha um tempo para desenvolver cada uma delas. As educacionais vão aumentar o seu conhecimento. As familiares vão nos colocar em contato com o amor, vão nos aprender a amar com elas e aumentando a nossa capacidade de amar ao outro. Então é o amor interrelacional. Começa pelo amor próprio, que se mistura no começo, se confunde um pouco com o egoísmo e depois vai se dissociando à medida que nós nos desenvolvemos, mas quando eu tenho uma pessoa ali ao meu redor que conviveu comigo, que trocou minha fralda, ou que me protegeu, então é mais difícil eu me separar dela com facilidade, né?
Uma pessoa na rua, o cara às vezes fica nervoso, sai e dá um soco no rosto, mas ele não vai dar um soco no rosto da mãe com a mesma facilidade. Então, este sentimento de gratidão e ao mesmo tempo de medo vai aos poucos se transformando em amor e respeito. Metas sociais: afetividade e crescimento do grupo. Então, o que é uma meta social? O que é uma meta educacional? Isso aqui que nós estamos fazendo já começa a preencher requisitos de meta educacional. Educação psicológica e educação espiritual. Então você já é melhor do que quando começou 61 estudos atrás. Aprendeu, desenvolveu conhecimento. Os familiares, quando você foge da família, e quando eu falo fugir da família, não é morar em outra cidade, mas é realmente não se envolver com nada que tem aquilo. Tem pessoas que passam a vida inteira fugindo da família, só vêm depois para cobrar herança, né? Tem outras que nem da herança querem saber. Quando você foge disso, você perde essa oportunidade de aprender a conviver com os defeitos dos outros e, por consequência, com o próprio. Metas sociais: afetividade e crescimento do grupo. Aqui no estudo, nesse chat, nós também temos uma afetividade, às vezes não. E o grupo cresce, tanto este grupo aqui, quanto o grupo que o Sérgio coordena, quanto os grupos dos outros estudos, e assim vai. Mas isso também é importante, né? Se você frequenta algum local, se você vai numa casa espírita, ou se você faz um trabalho voluntário, ou se você faz um cursinho, tenta se envolver com as pessoas, fazer amizade ali, tá? Não precisa entrar profundamente, mas amplia ao máximo o teu campo de oi, tudo bem, bom dia, boa noite, e vê até onde isso te leva. Metas econômicas são importantes para quê? Para o equilíbrio financeiro e para a harmonia, porque quando estamos bem financeiramente, nós nos harmonizamos psicologicamente também. Estar em dívida nos dá insônia, nos dá inquietação, nos dá medo, nos faz, às vezes, agir de forma que não pensaríamos agir. Algumas pessoas chegam até o furto, chegam até o crime, outras se prostituem, outras aceitam acordos duvidosos e por aí vai. Certo? Olha, o Dioclésio diz que aqui no grupo fez boas amizades, mesmo à distância. Tá. Já vou aí. Metas artísticas. Elas melhoram a nossa estética, né, que não é a aparência, mas é a capacidade de dar uma forma positiva e bela às coisas, né? Não jogar qualquer coisa de qualquer jeito. Nós trouxemos o termo da filosofia, hoje ele é visto salão de estética, você vai lá para fazer o cabelo e tal, mas a estética no sentido artístico, ela é voltada para dar beleza, não é só fazer uma poesia, é fazer a poesia de uma forma bonita, com os parágrafos bem alinhados, ordenados, ou às vezes com o texto formando alguma figura, né, com o que você está colocando de positivo naquilo, além do material em si. A estética e o ideal, porque aí eu passo a entrar em contato que o belo me atrai. No sentido sexual, tá? Eu estou falando no sentido positivo. Por quê? Porque às vezes essa prisão ao materialismo, olha, aquela pessoa é maravilhosa, ela tem um discurso bonito, mas está acima do peso, né? Então eu não quero ser amigo dela. Isso tem muita gente que faz. Eu não vou ficar andando com gente feia, eu não vou ficar andando com gente pobre, eu não vou ficar andando com gente rica, eu não vou andar com branco, eu não vou e não vai. Porque não consegue apreciar a beleza nas outras coisas. Às vezes a garota ou o rapaz fisicamente são considerados feios, mas são ótimos amigos, são pessoas calorosas, são pessoas fraternas, são pessoas belas em outro aspecto. Quando eu consigo desenvolver essa habilidade, o mundo fica mais fácil para mim. Porque eu reconheço no meu funcionário, às vezes, eu não vou falar para ele, você é uma anta, você é um inútil, você não faz nada certo. Eu vou reconhecer o esforço dele. Eu vou reconhecer o empenho que ele colocou. Eu vou reconhecer que ele não me abandonou quando os outros abandonaram. Eu passo a enxergar isso no mundo. E aí, naturalmente, eu tenho mais facilidade de alcançar o ideal, porque pela arte eu consigo me comunicar também espiritualmente, ultrapassando os sentidos.
Tá? Você não precisa saber a nacionalidade de Leonardo da Vinci, tanto faz a nacionalidade de Pablo Picasso, tanto faz de onde veio Salvador Dalí. Quando você vê o quadro desse indivíduo, você pode ter nascido na Austrália, você pode ter nascido no Japão, você simplesmente sente e absorve. Pode achar feio, pode querer pôr fogo, pode querer levar para sua casa, mas mexe com você. E não há nada que mexa mais do que a arte. Música, balé, dança, pintura, escrita, nem tanto, porque tem o idioma, mas é nesse sentido que nós vamos nos desenvolvendo. Então, trabalhe alguma coisa artística na sua vida, porque isso é bom para o seu espírito. E as espirituais, que são as metas que nos levam à plenitude. Qual é uma meta espiritual? Aquilo que é bom para o espírito. O que é bom para o espírito? Tá lá em Kardec. É só procurar esses estudos, né? O que é necessário para o espírito crescer? Caridade, amor próprio, amor ao próximo, tudo isso. Dar valor em outras coisas que não sejam as trazidas pelos sentidos, né? Da aparência. Isso tudo vai nos ajudando. Eu vou compartilhar aqui. Vitor, no seu ponto de vista, por que nós temos normalmente uma resistência de priorizar as metas espirituais das materiais? A Maís pergunta. Porque nós estamos mais ligados à matéria. Né? O nosso mundo é percebido pelos sentidos materiais, ou seja, do corpo físico. Nós nos desligamos do espírito. Por isso essas metas são importantes. Quando eu começo a cumpri-las, eu vou retornando ao espírito. Quando eu me envolvo com pessoas, eu percebo que eu não sou o único que sofre. Quando eu me envolvo com o dinheiro, eu percebo que talvez eu não precise de tudo o que eu tenho. Quando eu me envolvo com a arte, talvez eu perceba que eu queira me expressar mais do que eu poderia. Então eu vou me conectando com outras realidades que são espirituais. Mas o que nós fazemos, na maioria das vezes, eu vou trabalhar, eu mensuro se eu sou bom ou ruim pelo número que está escrito no meu contra-cheque, eu mensuro se eu sou socialmente ou não aceito pelas viagens e os lugares onde eu dou check-in, e aí fica tudo feliz. Isso é o que é felicidade. Olha que legal, foi andar de balão na Capadócia. Mal sabe que foi brigando daqui lá no avião, chegou lá, brigaram porque queria ir do lado direito do balão. Não, menino, agora eu vou no balão. Não, pai, eu quero ir no balão roxo. Aí a menina chorando porque quer ir no balão verde, mas isso não aparece. Não significa felicidade. Enquanto isso, às vezes tem um pessoal fazendo um churrasquinho vegano ou carnívoro no fundo de casa, com uma musiquinha ambiente ali, todo mundo dando risada, tirando fotos, se abraçando. Tem mais felicidade ali do que o cara com balão na Capadócia. Essa percepção, o que eu realmente preciso em espírito, aí você vai se conectando com isso aos poucos, tá? Quando eu paro de olhar com os olhos, essa pessoa é feia, essa pessoa é gorda, essa pessoa é pobre, essa pessoa é alta, essa pessoa... E eu olho com o espírito. Olha como ela é bondosa, olha como ela é carinhosa, olha como ela é atenciosa, olha como ela é importante para essas pessoas ao redor dela, olha como ela é boa mãe. Aí vai mudando. Não, mas tem homens, por exemplo, que olha lá, a mulher tem uma cicatriz de cesariana. Né? Uma mãe maravilhosa, assim, um ser humano fora do comum, mas tem uma cicatriz cesariana, então deixa pra lá, né? E é assim que o mundo vai se formando para um núcleo de pessoas. Obviamente existem pessoas que priorizam o espiritual e justamente por isso elas não estão na mídia, porque elas não precisam disso. Mas se você procurar, você vai encontrar muitas pessoas que já estão bem mais avançadas nesse sentido. Sirlene fez uma pergunta. Eu não vou entrar nesse aspecto porque isso envolve um lado político e eu não concordo com a sua afirmação, mas também não vou trazer isso para cá porque não é tema para político, tá? Mas eu vejo que tem um cunho ideológico na sua pergunta e eu não trarei ela publicamente, porque isso é um ideológico, isso é polarizado, é uma visão polarizada. E se fosse de esquerda ou de direita, tanto faz, eu não traria para o debate.
Mas respondendo só para você e para quem está no chat, eu discordo do seu ponto de vista. Seguindo então. Voltando agora em Joana, tá? Então, só reafirmando isso aqui, ok? Então, nesses 2 slides anteriores, ela falou das metas separadamente, e aqui foi só um modo didático de diferenciá-las entre educacionais, familiares, sociais, econômicas, artistas e espirituais, que foram as metas trazidas por Joana. E aí você vê se em alguma dessas você está colocando muita energia e nenhuma em outra, e tenta, na medida do possível, equilibrar, porque aí o seu espírito agradece, e por consequência, seu corpo físico, sua família e tudo mais. Então, voltando em Joana. Não raro, conquistada a primeira meta, se o homem e a mulher não forem lúcidos para perceberem estar ensaiando os futuros passos no rumo da sua realização planificadora, logo mais se descobrirão saturados, desmotivados de novas incursões, descambando no pessimismo, na frustração, que é onde muitas pessoas estão hoje. Conquistada a primeira meta, se o homem e a mulher não forem lúcidos para perceberem, estar ensaiando os futuros passos no rumo da sua realização planificadora, logo mais se descobrirão saturados, desmotivados de novas incursões, descambando no pessimismo e na frustração. Qual meta? Qualquer uma dessas aqui. Mesmo espiritual. Se você vai muito para o campo da meditação, muito para o campo de se conectar com a espiritualidade, mas não estuda, aquilo não faz tanto sentido para você, fica um mundo mais difícil de se concretizar. Então, tudo isso aqui, quando você foca em uma única meta, a tendência é a frustração. Só estuda, só estuda, só estuda, só estuda, vira doutor da lei, mas não consegue abraçar uma pessoa. Fica só ali na sua família, nunca consegue sair de perto da família, só vive a família. Começa a sentir falta depois de um tempo de saber se relacionar com outras pessoas. É o equilíbrio que nos leva para frente sempre. E econômica também, né? Quantos milionários não cometem suicídio por depressão, tá? Quantos artistas não cometeram suicídio porque enlouqueceram, porque viveram só da arte, etc. Então é o equilíbrio. Continuando. A incessante renovação dos valores para melhor torna-se motivo permanente para a estruturação do ser real, profundo, vitorioso sobre si mesmo. Incessante renovação dos valores para melhor torna-se motivação permanente para a estrutura do ser real, profundo, vitorioso sobre si mesmo. E essa incessante renovação ela é incessante por isso, porque é psicodinâmica, não parará de acontecer. Quando ela para de acontecer, vem o tédio, do tédio vem o pessimismo. O que é o pessimismo? O pessimismo é aquela coisa assim, ó, para que eu vou arrumar a cama se eu vou dormir de novo? Para que eu vou fazer as coisas certinhas se todo mundo rouba? Para que eu vou fazer caridade se não faz diferença? Para quê? Para quê? Porque quando você se pega usando isso como argumento para não fazer coisas novas, é porque já saturou. O ideal para te ajudar nesse sentido é ir para uma outra meta. Se você já cansou de estudar, se você já cansou de fazer música, vá tentar outras coisas, mas não na mesma área. Sai da área artística, vai para a área intelectual. Sai da área intelectual, vai entrar em contato com a sua família. E assim você vai sempre se renovando, tá? Sai de um para o outro, a vida nunca fica tediosa. Quando o foco é todo em uma coisa só, depois de um tempo você se perde e não consegue mais sair daquilo. A Isabela pergunta se essas metas eu que elaborei. Não, eu tirei exatamente dos slides anteriores, só que isso está corrido, né? Então, ao invés de ter transformado isso em texto corrido, eu só separei didaticamente, mas é o mesmo texto, tá? Vou voltar então aqui, ó, só para você ver. No primeiro momento, natural, metas educacionais, cabedal de conhecimento. Metas familiares, aprendizagem. Metas sociais, afetividade.
Metas econômicas, equilíbrio financeiro e harmonia. Artística, contribuição para o belo. E espirituais, realizações do processo evolutivo. Eu só separei elas aqui didaticamente, mas elas estão todas nos slides anteriores, só isso. Tá? É por isso que não tem fonte nenhuma, porque a fonte já é aqui. Tá bom? Continuando. As metas humanas imediatas são estimuladoras para a existência terrestre, a corporal, quando acrescidas pela identificação com a consciência cósmica, permanecem como força propulsora para o progresso sem limite. Metas humanas imediatas, tá? Imediatista, tecnicista, como ela disse no primeiro slide, são estimuladoras para a existência terrestre, corporal. Quando acrescidas pela identificação com a consciência cósmica, permanecem como força propulsora para o progresso sem limite. O que isso significa? Que muitas vezes nós estamos transformando o degrau na chegada. Nós confundimos o degrau com o pódio. Isso aqui é um estágio, é isso que eu estou dizendo. Sai de pensar no planeta Terra. Não é no planeta Terra que você se desenvolve como espírito. É no universo. É não precisando mais encarnar em um planeta, porque a sua concepção é etérea e não mais material. A Terra não vai significar nada, no sentido de que você vai ficar vinculado a ela. Você vai ter ligação com pessoas aqui, com espíritos que estão aqui, mas é essa mesma coisa que eu estou dizendo. Você não vai conseguir sair. O Dr. Bezerra de Menezes pôde sair da Terra. Você não precisa mais encarnar na Terra, mas ele falou, não, eu quero continuar. Porque ele percebeu que tinham coisas aqui que precisavam ser resolvidas e que ele poderia resolver. Quando eu digo de sair do Brasil e ir para os Estados Unidos porque lá é melhor, é neste ponto de vista. Ele reconheceu que ele não tinha mais necessidade moral de estar na Terra, mas ele tinha necessidade afetiva. Então, se ele saísse da Terra naquele momento, ele provavelmente viveria uma melancolia num próximo local onde ele fosse, porque ele ficou com algo mal resolvido. Por isso ele ainda está resolvendo até hoje, através principalmente do Sr. Divaldo Franco. Correto? Então, trabalhe de forma que a Terra seja uma casa que te acolheu, mas não é a sua casa. Não é aqui que você mora. Você mora no universo. Isso aqui é um quarto que você divide com mais 7 bilhões de pessoas, fora as que estão em espírito. É só um quarto. Incomoda porque é um quarto, é uma república gigantesca com gente boa, com gente ruim, com gente sacana, com gente folgada, com gente bagunceira. E tudo isso. É nesse sentido que nós vamos compreendendo. Mas o universo é muito maior. Então, se eu não consigo conviver nem com as pessoas do planeta Terra, que é provas e expiações, calcula se eu ampliar essa consciência e eu vou ter que entrar em contato com as primitivas, com aqueles que ainda estão vivendo questões medievais, que ainda têm abertamente e legalmente torturas, enforcamentos e etc., em níveis altíssimos, que a mulher pode ser estuprada abertamente e ninguém fala nada. É nesse sentido. Quando eu amplio a minha consciência cósmica, eu olho para a matéria, para o corpo Vitor e falo, eu não sou Vitor, eu não sou terráqueo. Eu estou Vitor na Terra para que eu possa deixar de ser Vitor, deixar de ser terráqueo e pertencer novamente em consciência ao universo ao qual já pertenço inconscientemente. Eu não sei o poder que eu tenho. E é justamente para isso que eu estou aqui. Mas se eu não consigo lidar nem com os meus pares em um planeta pequenininho e um universo infinito, então eu realmente não estou pronto para ir para outro lugar. Certo? Até me perdi aqui. Então, metas humanas são boas para o corpo. Metas espirituais mostram que estas metas humanas são necessárias, mas
são molas propulsoras e não o objetivo em si. Continuando. O homem e a mulher triunfadores, aos olhos do mundo, talvez sejam aqueles que brilham na terra, que galgam os degraus do êxito ilusório, às vezes com o coração pejado de angústias e o espírito ralado de dores. O homem e a mulher triunfadores aos olhos do mundo, como eu disse aqui, o balão na Capadócia, talvez sejam aqueles que brilham na terra, que galgam os degraus do êxito ilusório, às vezes com o coração pejado de angústias e o espírito ralado de dores. Então, ser feliz na terra, ser bem-sucedido na terra, não significa nem ser bom e nem ser bem-sucedido em espírito. Lá no fundo, pode ter muito sofrimento, pode ter muita inquietação, pode ter uma insatisfação imensa, que você não sabe, porque o outro está buscando coisas que às vezes vão além do que você vê. Nós tivemos agora um campeonato de futebol chamado Eurocopa. É aquela Copa do Mundo como se fosse uma Copa do Mundo que acontece a cada 4 anos, só que só com times da Europa. Então é o segundo campeonato de futebol mais importante do mundo. E ali tinha a seleção de Portugal, que tem o Cristiano Ronaldo, que já foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo por várias vezes, e quando não é eleito, fica sempre entre os 3 primeiros. Já não tem mais por que ganhar dinheiro de tanto dinheiro que ganhou, e tem poucos recordes a bater. Mesmo assim, ele chorou absurdamente quando ele se lesionou e não pôde participar do jogo na final. Porque isso é dele. Algumas pessoas, se ganharem 500 mil reais na telecena, já se aposentam e ficam felizes pro resto da vida, satisfeitas. Este indivíduo não, ele já foi eleito o melhor do mundo, mas ele não se sentia o melhor do mundo. Isso é dele. Nós não temos como saber, então, o que acontece de fato dentro daquela pessoa. Porque de fora ele é o garoto propaganda do shampoo de caspa, ele é símbolo sexual, ele é desejado, ele é referência, ele é isso e aquilo. Mas internamente ele chorou como uma criança, porque tinha uma dor profunda de algo que estava inacabado, que era ganhar um título com a seleção de Portugal. E ele conseguiu. Significa o quê? Que acabou a motivação dele? Não saberemos, mas dissociar a felicidade com o status quo. Dissociar a felicidade da conta bancária e começar a internalizar isso para você. Porque se você associa a felicidade com a conta bancária, enquanto a sua conta bancária não estiver cheia, você vai se sentir infeliz. Mesmo que tenha um filho maravilhoso, mesmo que tenha bons vizinhos que nunca fazem barulho, talvez você nunca tenha parado para pensar que você não acorda de madrugada com o cachorro do seu vizinho latindo, que o seu vizinho não fica ouvindo música alta, que o seu vizinho não recebe gente o tempo todo fazendo barulho, mas você não enxerga isso como felicidade. Enquanto isso, lá do outro lado da cidade, tem uma pessoa que só queria morar em uma casa silenciosa. Daria tudo para isso. São as nossas relações de não perceber o quanto somos felizes e o quanto somos ricos, focando apenas naquilo que nós chamamos de pobreza, de miséria, de infelicidade. O pessoal acompanhou aqui o Cristiano Ronaldo. Pode ser, poderia, de repente o cara se aposenta, o Messi perdeu a Copa América aqui, falou, não quero mais jogar pela seleção, sentou no chão, chorou, também um cara que não tem mais o que ganhar, chorou e falou, não quero mais. Quer dizer, dá para compreender? Não dá para compreender. E mesmo ganhando toda aquela fortuna, ainda foi condenado porque sonegou imposto. Quer dizer, nunca é o suficiente quando você não sabe exatamente o que busca para o espírito. Sem julgamento, tá? Só estou apontando o fato. Somente aqueles que se libertam e amam, após atravessarem as dificuldades e ultrapassarem as metas iniciais do processo terrestre, permanecendo voltados para o bem geral e transformados interiormente, assim como iluminados pela chama da imortalidade, nela mergulhados pela própria causalidade, fruirão da real plenitude, que é a meta essencial. Somente aqueles que se libertam e amam. Se libertam do quê? Disso. Das ilusões do corpo físico. De achar que é pobre, de achar que é feio, de achar que é isso que te define.
atravessam essas dificuldades que são preconceitos que começam dentro de você e se estendem para o outro te apontando na rua. Ah, você não pode sair com essa bermuda, você não pode sair com esse corte de cabelo, você não pode sair com essa cara feia. Que são as metas iniciais do processo terrestre, aqui isso colocado como sociais, familiares e pessoais. São essas metas principais do processo terrestre. Permanecendo voltados para o bem geral e transformados interiormente, assim como iluminados pela chama da imortalidade. Você nunca se esquece que você é imortal e que isso é transitório. Isso é estar iluminado por essa chama. Quando a coisa estiver aparecendo sem fim, você se lembra, eu sou imortal. Isso é um piscar de olhos na eternidade. Dói muito, mas vai passar. Nela mergulhados pela própria causalidade, fruirão da real plenitude, que é, segundo Joana, a meta essencial. Plenitude, estar pleno, estar consciente de tudo e de todas as coisas. Plenitude. Quando eu tenho todos esses aspectos que foram essas metas colocadas, artística, social, tudo isso em nível máximo, aí eu alcancei a plenitude, aí eu posso me dizer um espírito superior. Certo? Espero que sim. Próximo encontro, 9 de agosto, hein? Tem bastante tempo aí para vocês pensarem, se atualizarem e descansarem, porque é preciso. Entraremos no capítulo 7, o ser subconsciente, no 7.1, computação cerebral, parte 1, seja lá o que isso for. Né? Não sei se... Agora aqui, tá bom? Não sei se o último slide tinha aparecido, mas é esse aqui, tá? Eu acredito que... Eu não sei se ele apareceu para vocês. Tá bom? Então, próximo encontro, dia 9, o ser subconsciente e computação cerebral. É isso aí. Que legal, até a próxima. Não gosto dessas férias daqui. Boas férias e feliz aniversário. Obrigado. Eu faço aniversário dia 4 de agosto, então quando eu voltar já terei 32 anos. Um a mais de vida, um a menos de vida. Aí é copo meio cheio, copo meio vazio. Aos amigos e amigas da Rádio Amigo Espírita, muito obrigado, um ótimo descanso, ótimas férias. Continuem aí buscando suas respostas onde quer que seja. Muito obrigado por nos acompanharem por mais esse semestre. Falo não só em meu nome, mas em nome de todos que participam, em nome da Rede Amigo Espírita, de todos que fazem esse estudo possível durante a vigília e durante o sono também. A todos vocês do SoundCloud, muito obrigado. Vocês também que estão aqui sempre, sem cansaço, sem desânimo, seguindo firmes e me auxiliando também a seguir firme, puxando a orelha, né, dando feedbacks positivos. Tá legal? Dia 13 de agosto, vou falar isso porque é a única que vai acontecer antes do retorno. Dia 13 de agosto farei palestra na Frateceb, tá? Se 3 de agosto for quarta-feira, véspera do meu aniversário, então eu vou fazer uma palestra bem emotiva, saindo do intelectual, e vou fazer meio que um apanhado de reflexões ali empíricas para tentar tocar o coração dos que estiverem presentes ali na Frateceb no dia 3, tá? Qualquer coisa na minha página no Facebook, mais informações. A todos vocês um ótimo julho, a quem vai viajar, ótima viagem, não se esqueça, não briga por causa do balão, não briga por causa da praia, não deixa lixo por lá, faça disso uma viagem harmoniosa, tá? Não se separe dos seus filhos por causa da música que vai tocar no carro ou não vai tocar, aprenda com essa viagem, né? Permita que as pessoas deem opiniões também, tá? Não será gravada porque essas palestras emotivas eu gosto que fiquem ali, né? Porque eu não tenho que ficar me vigiando do que eu falo ou deixo de falar, tá bom? O que eu exponho ou deixo de expor. Muito obrigado, então, à Rede Amigo Espírita também e a todos os envolvidos, que tenhamos um ótimo mês de julho e nos encontramos novamente em agosto. Um grande abraço e muita paz.